pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha, sejam bem-vindos. Vídeo de hoje é aqui nesse espaço, o meu novo ateliê, para mostrar para vocês 5 soluções na marcenaria, que podem te ajudar na construção do seu ateliê ou qualquer outro espaço da sua casa. A marcenaria aqui de casa e também do ateliê é toda da D&D Ambientes Planejados, uma empresa que atua no estado do Rio Grande do Sul. Se você estiver fora do estado, aconselho muito você acompanhar a D&D lá na rede vizinha. Eles compartilham diariamente os bastidores da marcenaria, os novos projetos que estão executando, então dá para ter ideias muito legais e conhecer um pouquinho mais desse universo de uma marcenaria com qualidade. É uma empresa que eu recomendo do início ao fim, desde o momento do projeto, de estudar todas as soluções que eu precisava, e por isso que este espaço aqui, o meu novo ateliê, ficou tão funcional, extremamente prático e com certeza é um dos lugares aqui de casa que eu mais gosto. Já tem alguns vídeos aqui no canal sobre o ateliê, eu vou deixar ao final para que vocês possam ter acesso. Quem não assistiu os anteriores, já tem um tour bem detalhado mostrando ele quando foi entregue, então mostrando cada um dos detalhes, mas hoje eu quero destacar 5 soluções que fizeram toda a diferença por aqui. E estou em frente à porta de entrada, porque atrás dessa porta tem um pequeno segredo. Quem já assistiu o tour do ateliê ficou muito curioso para saber o que eu ia colocar no espaço que estava aqui atrás. E essa foi uma das primeiras soluções encontradas e agora eu vou matar a curiosidade. Mas já adianto que na ocasião, quando eu fiz a pergunta do que eu iria guardar aqui atrás da porta, ninguém acertou. Houveram vários palpites, mas infelizmente ninguém conseguiu acertar o que está atrás da porta. Vou virar a câmera e mostrar tudo para vocês com detalhes. Câmera virada e chegou a hora de matar a curiosidade. O que tem no espaço atrás da porta? E esta é a primeira solução que eu quero apresentar para vocês. Uma solução de aproveitamento dos pequenos espaços. Normalmente, quem faz trabalhos manuais tem itens menores, que às vezes até tem um pouquinho de dificuldade de guardar, acaba ocupando um espaço mais funcional, mais útil, como uma gaveta. E que tal você olhar para os pequenos espaços com um novo olhar, como foi feito aqui, e criar uma mini estante? E olha só o que foi organizado nesta mini estante, os meus carimbos de madeira. E eles ficaram perfeitamente acomodados. Hoje eles estão sempre à mão. Anteriormente eles ficavam em caixas organizadoras, eu não tinha um acesso fácil. Na hora de utilizá-los tinha mais trabalho para visualizar todos os modelinhos que eu tenho, e aqui eles ficaram perfeitamente organizados e muito à mão. E ainda com espaço para guardar os líquidos para fazer a limpeza dos carimbos quando eu utilizo aquelas carimbeiras com tinta permanente. Então, olhar com carinho para os pequenos espaços auxilia muito. E foi exatamente o que foi feito aqui. Esta estantezinha tem 5 centímetros de profundidade. Era exatamente o espaço que eu precisava ter entre a parede e a porta para que ela tivesse uma abertura. E pensamos, por que deixar este espaço sem utilidade? O segredo aqui foi fazer ela um pouco mais baixa, porque eu tenho uma porta com este detalhe em vidro. Ela teve que acompanhar esta altura. Mas se fosse uma porta inteira, poderia ter feito uma estante até mais alta. Quando a porta está aberta, ninguém percebe que tem essa solução e eu encontrei a forma ideal de guardar os meus carimbos de madeira. Aqui também poderiam ficar potinhos com botões, miçangas, aqueles itens pequenininhos e que precisam estar sempre à mão, dependendo do artesanato que você faz por aí. Agora, se você não faz nenhum tipo de artesanato, mas quer aproveitar essa solução, que tal uma mini estante para guardar seus esmaltes, seus cremes, coisinhas que fazem parte do seu dia a dia? É uma forma de você ter sempre à mão e de aproveitar um espaço que antes estaria inutilizado. Agora vou apresentar para vocês a solução número 2, que está bem pertinho, que é esta aqui. Tomadas embutidas na marcenaria. Isso auxilia tanto e esteticamente fica muito mais bonito. Eu tenho algumas tomadas espalhadas aqui pelo ateliê que estão todas embutidas na marcenaria e com certeza foi uma solução incrível. A D&D providenciou tudo isso para mim
A empresa de engenharia foi orientada pela minha arquiteta a deixar a parte de elétrica pronta e a D&D fez esta instalação. Então é importante conversar com a empresa que vai fazer a sua marcenaria se eles fazem este tipo de serviço. Essa foi uma solução que eu não tinha utilizado até então e com certeza faz toda a diferença no dia a dia. Ter bastante tomadas aqui no ateliê era vital para o bom funcionamento e ainda embutido na marcenaria trouxe uma estética muito mais agradável. Esta aqui, inclusive, tem uma entrada diferenciada, que é a HDMI, porque a televisão já fica logo acima. Então, se eu preciso fazer qualquer conexão, fica muito mais fácil do que eu ter que mexer no HDMI direto da TV. Então, tem uma conexão entre aqui e a televisão e tudo isso foi providenciado pela D&D no momento da instalação dos móveis. Recomendo muito esta segunda solução. E vou virar vocês com cuidado para ninguém ficar tonto. E olha que lindo que tá o tapete de arco-íris já no chão. Para mostrar a terceira solução, que é esta aqui. Uma mesa retrátil. Exatamente, essa mesa ela tem altura padrão, diferente da minha bancada, que tem uma altura mais elevada, que eu acho muito confortável na hora que eu estou desenvolvendo os meus projetos, seja de scrapbook, encadernação, de papelaria, gravando os vídeos para vocês. Mas eu também precisava de uma mesa numa altura padrão, exatamente nos momentos que eu quero colorir, fazer outros tipos de artes, era importante. E para que essa mesa não prejudicasse tanto a circulação diária do ateliê, porque o espaço aqui é reduzido, essa solução foi a melhor. Então ela tem dobradiças, quando eu levanto, automaticamente ela já tranca, vocês ouviram aí o barulhinho dela trancando, e aí eu faço uso desta cadeirinha, que eu só coloco aqui e prontinho, eu tenho uma mesa em uma altura padrão. Se não fosse nesse formato, eu teria que fazer uma escolha, ou ter uma bancada em altura elevada, ou ter uma mesa. E realmente eu não estava disposta a abrir mão de nenhuma das duas. Então, essa terceira solução foi vital. E uma mesinha retrátil você pode utilizar na sua cozinha, em um espaço do seu quarto, como uma segunda opção de home office. Então, se é algo que você vai usar eventualmente, às vezes ter essa opção dela ficar retrátil é muito mais inteligente porque não vai ocupar o espaço de circulação. Vou virar vocês novamente para apresentar a quarta solução que eu tenho aqui, que é a minha torre de máquinas. E essa torre ela é muito especial, porque todas essas prateleiras são deslizantes. E aqui, gente, olha isso! Eu consegui finalmente deixar a minha mesa de luz com fácil acesso. Eu utilizava muito pouco a minha mesa de luz porque ela ficava guardada. Então, todas as vezes que eu queria utilizá-la, tinha que tirar da caixa, fazer a instalação. Agora eu não me preocupo mais com isso. Ela tem uma tomadinha aqui atrás, ó. Vai estourar um pouquinho o vídeo para vocês, eu vou baixar um pouquinho a luz dela, para não ficar tão estourado, mas só para vocês verem que realmente ela está em funcionamento. Então ficou muito prático, utilizo muito mais. E olha só o que eu perdi de espaço, gente, uma alturinha de 5 centímetros. E ela ficou em uma altura tão confortável, então eu consigo colocar a cadeira aqui, essa mesma cadeira, se eu quiser fazer o projetinho sentada, eu só viro ela e trabalho sentada, ou ainda tem a possibilidade de trabalhar de pé, que eu confesso para vocês que é a forma que eu mais utilizo. Aqui abaixo eu tenho 2 modelinhos de impressoras que também funcionam da mesma forma. São prateleiras deslizantes, então tem um sistema de corrediça na lateral, e em cada um destes nichos aqui, a D&D teve o cuidado de colocar uma tomadinha. Então em cada um deles já tem a tomada, para não ficar um monte de fio passando. Então em cada nicho tem a tomadinha para cada aparelho. Aqui eu tenho a minha máquina de corte e ainda sobrou espaço para colocar essas máquinas que são de uso mecânico, que não tem necessidade de eletricidade, ainda deu para guardar aqui, que tem 2 máquinas de cortes aqui e algumas outras ferramentas menores. Então, essa torre de máquinas, com certeza, é uma solução que eu recomendaria para todos vocês. E só foi possível fazer os nichos com uma altura menor, otimizar o espaço, porque essas prateleiras são deslizantes, porque aqui no caso dessas 2 impressoras, a folha entra por cima, então ela ocupa uma altura maior. Mas como as prateleiras são deslizantes, esse espaço pode ser reduzido. No dia a dia ficou muito prático.
E agora eu quero mostrar a quinta solução para vocês, que está dentro dessa portinha bem estreita. E que, na verdade, não é uma porta. Talvez eu tenha um pouquinho de dificuldade porque eu tô com uma mão só. É uma gaveta vertical com várias prateleiras. E aqui ficou organizado todos os meus furadores. Gente, isso aqui ficou tão maravilhoso, vocês não fazem ideia da paz que é conseguir visualizar todos os furadores que eu tenho e ter um acesso rápido. No meu antigo ateliê, a solução que eu encontrei foi deixá-los atrás da porta, dentro de uma sapateira de plástico, então eles ficavam de pé, mal acomodados e ainda correndo o risco de serem danificados, mas na época era como eu podia guardar, mas sem dúvidas nenhuma. Ter essa gaveta vertical foi uma solução incrível. Ela ocupou pouquinho espaço, mas ela aproveitou toda a profundidade. E olha quantos furadores eu consigo armazenar aqui. Estão todos os meus furadores armazenados neste local. Inclusive, recentemente entrou esse aqui, ó. Ainda coube. Foi um furador que chegou mês passado e que já está com seu lugarzinho. Uma dica foi colocar os furadores maiores embaixo, porque aí fica mais fácil de eu visualizar. E aqueles que são menorzinhos, eu coloquei bem na altura do meu olhar, para eles não ficarem esquecidos. Essa organização me traz uma paz e no dia a dia me auxilia muito. Poderia utilizar esse espaço para outros itens, mas é uma ótima solução também, lembrando de quem tem itens menores, quer organizar, mas não quer ocupar tanto espaço. Aqui eu devo ter perdido em torno de 20 centímetros de armário, mas olha só quantos itens eu consegui guardar. A D&D foi muito certeira com a execução dessa gaveta vertical. E apesar dos furadores serem bem pesados, é muito fácil de movimentá-la. Aqui mesmo agora eu tô com uma mão só e eu consegui abrir para vocês e também consigo fazer o fechamento sem problemas. Sou apaixonada por cada uma dessas soluções que eu apresentei aqui para vocês. Eu encerro o vídeo por aqui, espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais deste espaço que me faz tão feliz diariamente. Deixem nos comentários a hashtag Marcenaria Funcional, para eu saber que você assistiu até o final e poder marcar seu comentário com um coraçãozinho. Aqui do lado eu vou deixar indicado 2 conteúdos que podem te interessar. Seguimos conversando e nos vemos no próximo vídeo.